E aí, beleza? Yeon Chae-ni tem 27 anos, trabalha descascando cebolas no restaurante da avó e sofre de insuficiência cardíaca avançada. Durante uma consulta, o médico explica que outra cirurgia seria perigosa e que seu coração pode parar a qualquer momento. Sem saber quanto tempo ainda possui, Chae-ni decide aproveitar a vida. Ao encontrar membros de uma igreja anunciando que o mundo terminará no último dia de 1999, ela reclama que provavelmente morrerá antes do apocalipse. Depois, pega o sorvete de uma criança, assusta as pessoas na rua e reforça sua fama de desastre de Haeseong. Naquela noite, um homem entra numa área abandonada usada para despejo ilegal. Ao tocar a água contaminada, seu corpo começa a mudar e ele desaparece. Na manhã seguinte, um morador procura a prefeitura para denunciar o sumiço de 2 conhecidos. Ninguém acredita na possibilidade de assassinatos e o caso acaba nas mãos de Lee Un-jeong, um novo funcionário. Logo depois, Song Gyong-hun aparece para reclamar do mesmo terreno. Ele afirma ter visto uma carpa enorme e acredita que produtos químicos estão contaminando o reservatório. Un-jeong explica que a área é particular e que a prefeitura só colocou placas proibindo o despejo. Durante o almoço, o denunciante avisa que dezenas de pessoas sumiram daquela região 20 anos antes. Ao sair, encontra integrantes da Igreja da Salvação Eterna e vê um deles destruir seu carro com um poder inexplicável. Enquanto isso, Chae-ni pede dinheiro à avó para viajar antes de morrer. A idosa recusa, manda a neta tomar os remédios e insiste que ela não pode sair naquele estado. Chae-ni esvazia suas economias, arruma uma mala e tenta pedir dinheiro a um amigo, mas descobre que ele gastou tudo consertando o telhado. Antes de sair, afirma que no dia seguinte terá 50 milhões de wons. Gyong-hun tenta convencer a esposa a pagar uma viagem para sua mãe, mas ela recusa. Depois ele cai na frente da escola da filha, que finge não conhecê-lo. No mercado, Chae-ni pega o carrinho de um homem desaparecido e compra suprimentos. Un-jeong reconhece o carrinho, vê a mala pesada e suspeita que ela esteja envolvida no sumiço. Os dois disputam a bagagem, espalhando roupas e brinquedos pela rua. Quando algo cai do alto, Un-jeong a puxa para protegê-la, mas a água da calha encharca os dois. Chae-ni exige que ele pague a lavagem e guarda seu cartão. Ao falar com a avó, insiste que não quer passar os últimos dias presa em casa. A idosa responde que espera o retorno da garota gentil que sempre lutou para sobreviver. Mas Chae-ni afirma que essa versão morreu há muito tempo. Mais tarde, ela procura Gyong-hun e o amigo é endividado com um plano. Os dois fingirão sequestrá-la, gravarão um pedido de resgate de 50 milhões e receberão 5 milhões cada. Enquanto eles se preparam, Un-jeong volta ao apartamento e é repreendido pela proprietária por causa dos barulhos noturnos. Sozinho, encontra tudo revirado e analisa documentos sobre o projeto Wunderkinder, um laboratório destruído 20 anos antes e experiências com crianças. Ele segue o endereço da Igreja da Salvação Eterna, enquanto o homem desaparecido desperta preso diante de um conhecido transformado. Durante a gravação, Chae-ni sente o coração acelerar e desmaia. Os dois homens tentam reanimá-la, mas percebem que ela morreu. Com medo de serem acusados, decidem esconder o corpo temporariamente no terreno abandonado. A avó percebe que a neta não atende e pede a um investigador para rastrear seu telefone. Enquanto isso, Gyong-hun e o amigo levam Chae-ni num carrinho até a área de despejo. Un-jeong aparece para verificar uma denúncia e percebe que escondem alguma coisa. O carrinho escapa e o corpo envolvido em plástico cai perto da água. Pressionados, eles admitem que fingiram o sequestro, mas juram que Chae-ni morreu sozinha. Quando Un-jeong chama a polícia, os dois avançam para tomar seu telefone. Durante a confusão, o corpo desaparece. Os agentes chegam, ouvem a acusação e perguntam se a vítima é a jovem parada atrás dele. Un-jeong se vira e encontra Chae-ni viva, embora tenha certeza de que ela estava morta poucos minutos antes. Depois de encontrar Chae-ni viva, a polícia leva todos para prestar depoimento. Gyong-hun e Robin negam o sequestro e afirmam que estavam apenas vigiando o terreno por causa do despejo ilegal. Sem um corpo e diante da jovem saudável, Un-jeong retira a denúncia e aceita que o caso seja registrado como um engano. Do lado de fora, Chae-ni conta que se lembra de uma mulher chamando por ela num lugar estranho, como se tivesse colocado um pé no além. Os três tentam decidir como esconder o plano dos 50
50 milhões de wons, mas Kim Jong-bok chega depois de encontrar a carta de despedida da neta. Kyung-hun e Robin entregam Chai-ni para escapar da punição. Ela se esconde num armário e de repente aparece em meio a uma execução da dinastia Joseon. Quando retorna, abraça a avó e afirma que está tendo alucinações. Enquanto isso, o homem sequestrado pela Igreja da Salvação Eterna é interrogado por uma mulher que assume a aparência de sua esposa falecida. Sem perceber a ilusão, ele revela que trabalhou como segurança no laboratório Hawondo e salvou uma criança durante o incêndio de 20 anos antes. O menino usava o número 3972, possuía telecinesia e voltou recentemente para Haeseong já adulto. A mulher encerra a visão e manda investigar o sobrevivente. Nas lembranças do laboratório, o garoto não conhecia os próprios pais e era submetido a experiências para desenvolver seus poderes. Durante um teste, perdeu o controle dos objetos ao redor e quase foi atingido, mas outro menino o protegeu, dizendo que não podia morrer. No presente, Jeong desperta de mais um pesadelo e encontra o quarto destruído, confirmando que ele é o antigo sujeito 3972. No hospital, a avó recebe uma notícia impossível. A inflamação nas válvulas de Chai-ni desapareceu, seus pulmões estão limpos e o coração voltou ao tamanho normal. O médico afirma que ela não apenas melhorou, mas está em perfeita saúde, como se tivesse recebido um milagre. Preocupada com a ligação entre o resultado e o passado, Jong-bok deixa uma mensagem para o diretor Choi Yong-jun. Robin e Kyung-hun discutem sobre quem teve a pior ideia durante o falso sequestro. Irritado, Robin arremessa uma lata e abre um buraco na parede, descobrindo uma força fora do comum. Na mesma noite, Kyung-hun percebe que sua mão ficou presa à geladeira e não consegue soltá-la, como se seu corpo tivesse se transformado em cola. No jantar, Jong-bok conta à neta que passou 20 anos com medo de perdê-la. Agora que está saudável, Chai-ni poderá viajar desde que trabalhe, faça exames regulares e se comporte. A avó até revela que já preparou seu passaporte e uma passagem. Na manhã seguinte, Jeong aparece no restaurante e pergunta quantas vezes Chai-ni morreu. Ela nega tudo e diz que o ocorrido é segredo. Ele também pergunta se ela conhece os Wunderkinder, mas a jovem nem consegue pronunciar o nome. Depois que Jeong vai embora, Chai-ni lembra que a câmera usada no falso sequestro continua no terreno abandonado. Ela corre para recuperar a gravação, enquanto o funcionário a segue para descobrir se realmente possui o poder de ressuscitar. Um catador já encontrou o equipamento e Jeong compra a câmera depois de assistir às imagens que mostram Chai-ni sem vida. Convencido de que precisa provocar outra morte para ter certeza, usa a telecinesia para retorcer e derrubar a construção onde ela procura a mala. Kyung-hun chega a tempo de observar tudo escondido. Presa entre os destroços, Chai-ni desaparece e surge dentro de um navio em águas internacionais. Os tripulantes envolvidos com contrabando acreditam que ela seja policial e abrem fogo. Antes de ser atingida, Chai-ni desaparece novamente. Ao mesmo tempo, alguém observa Jeong de longe e finalmente confirma que encontrou o sujeito 3972. Em outro ponto da cidade, Jeong-bok chega à casa de Choi Yong-jun para reencontrar o diretor depois de muitos anos. Em uma prisão, o Dr. Hawondo recebe uma visita e afirma que criou a criança da eternidade. O homem promete ajudá-lo a conseguir liberdade condicional, mas exige uma prova. Lembra que a criança imortal era um menino, enquanto a organização confirma que Lee Eun-jong é o sujeito 3972. Eles também descobrem o surgimento de uma nova variante e recebem ordens para capturá-la. Depois do desabamento na estufa, Chai-ni acorda na casa de Robin e encontra marcas de tiros em suas roupas. Ela entende que não teve uma alucinação nem viajou no tempo, mas se teletransportou para o navio e voltou. Robin mostra o buraco aberto na parede por uma lata e os dois procuram Kyung-hun. Ele tenta esconder o problema, mas acaba grudado em objetos diante deles. Chai-ni conclui que os três ganharam superpoderes, enquanto Kyung-hun chama aquilo de maldição e exige que todos guardem segredo para proteger sua esposa e sua filha. Ao descobrir que Jeong também possui habilidades, Chai-ni vai à prefeitura e exige explicações sobre o ataque na estufa. Ele finge não entender, escapa usando uma tarefa externa e acaba seguido pelos três. Ao mesmo tempo, Jong-bok chega à casa do diretor Choi e descobre que ele morreu. A polícia apresenta uma carta em que Choi defende Hawondo e pede que ela se desculpe com o cientista. Na verdade, antes de morrer, Choi foi pressionado a revelar a localização da criança da
eternidade e mencionou a Casa Farta e Madame King. 20 anos antes, uma explosão revelou o laboratório de Ha, onde crianças eram usadas em experiências ilegais. 2 policiais investigam a Igreja da Salvação Eterna, mas uma mulher cria a ilusão de um espaço luxuoso e impede que eles vejam os prisioneiros e as criaturas escondidas no subterrâneo. Chine Ho-bin e Gyong-hon cercam Jeong durante sua viagem e perguntam como controlar os poderes. Ele se recusa a ajudar e tenta se afastar, mas uma viatura perde o controle e cai num barranco. O grupo corre para salvar os policiais antes que o carro pegue fogo. Ro-bin acredita ter recuperado sua força e consegue erguer parte do veículo sem perceber que Jong usa telecinesia para ajudá-lo. Gyong-hon encontra uma criatura parecida com uma carpa humana e depois fica grudado no carro. Robin também se prende a ele enquanto o fogo se aproxima. Jong usa seu poder para separá-los e os 4 conseguem retirar os feridos. Orgulhosos com o resgate, Chine sugere que formem uma equipe para ajudar pessoas e dividir recompensas, mas Jong recusa qualquer envolvimento. Jeonbok descobre que as câmeras da casa de Choi foram apagadas e que 4 pessoas ligadas ao passado já morreram. Enquanto isso, Jong compara mapas do saneamento e percebe que o endereço ligado aos túneis leva à Igreja da Salvação Eterna. No hospital, Chine descobre que os policiais resgatados nunca foram internados e que nenhuma ambulância oficial foi enviada. Ela procura Jong e pergunta se também podem desaparecer. Ele manda os 3 ficarem separados e em silêncio para não serem encontrados. Ao investigar a igreja, Jong reencontra Kim Pal-ho, o antigo sujeito 4885. Pal-ho afirma que Ha transformou crianças rejeitadas em Wunderkinder e que agora recolhe as variantes defeituosas para limpar o mundo. Jong rejeita o antigo companheiro e diz que só deseja uma vida tranquila. Chine volta a pressioná-lo, preocupada que seus poderes desapareçam e sua doença retorne. Para afastá-la de uma colega, Jong aprende no alto com telecinésia e depois admite que as habilidades não têm prazo de validade. Ele também quase morreu quando seu poder surgiu e garante que ela não morrerá. Chine passa a chamá-lo de mestre e comemora a chance de continuar viva. Dias depois, Jong precisa montar uma equipe para uma campanha de limpeza e a convida. Chine recebe um uniforme e comemora seu primeiro trabalho na prefeitura. Jeonbok anuncia a novidade para todo do restaurante e prepara uma celebração, mas a festa é interrompida pela chegada de Ha Won-do. Ao vê-la, ele afirma que Madame King não mudou nada e Jeonbok manda fechar o estabelecimento. 20 anos antes, as irmãs Ju-han e Ho-ran fogem do incêndio no laboratório depois que o pai manda que se escondam até seu retorno. Separadas durante a fuga, elas crescem acreditando que somente a criança da eternidade poderá curar os efeitos colaterais dos poderes desenvolvidos nas experiências. No presente, Ha Won-do confronta Kim Jong-bok dentro do restaurante. Ele afirma que transformou crianças abandonadas em Wunderkinder e exige saber onde está o menino imortal. Jeonbok responde que a criança morreu, mas Ha se recusa a aceitar. As lembranças mostram que o garoto era submetido repetidamente aos testes porque sobrevivia a qualquer ferimento, embora continuasse sentindo dor. Depois que o grupo vai embora, Jeonbok encontra o local destruído e percebe que os antigos sobreviventes voltaram a procurar a criança. Enquanto isso, Chine joga fora seus remédios e imagina usar o teletransporte para conhecer a aurora boreal sem gastar com passagens. Na prefeitura, ela aparece com Robin e Gyong-hun e apresenta os 3 como a nova equipe de Lee Jong. O funcionário tenta negar que tenha concordado, mas o chefe manda que todos participem de uma campanha de limpeza ao lado da Igreja da Salvação Eterna. Jeong reconhece o perigo quando vê os membros da seita e leva os 3 para um container afastado. Ele explica que pessoas com poderes são temidas e podem ser capturadas para nunca mais verem seus familiares. Por isso precisam esconder as habilidades e descobrir os gatilhos que as ativam. Chine acredita que se teletransporta quando o coração acelera. Robin possui força fora do comum, enquanto Gyong-hun gruda em objetos sem saber como se soltar. Jong tranca os 3 no local e manda que pratiquem até entenderem os próprios padrões. Na base da igreja, um dos mutantes apresenta efeitos
efeitos colaterais graves e é descartado. Horan questiona se o mesmo acontecerá com elas, mas Juran insiste que devem confiar em Ha e encontrar a criança da eternidade antes que todos morram. Jeonbok analisa as câmeras da casa do diretor Choi e encontra uma gravação que mostra Chaney próxima do sujeito 3972. Pouco depois, a avó telefona para a neta, mas a ligação é interrompida. Um homem com a aparência de Jun-mo afirma que Chaney continua na prefeitura. Jeonbok percebe a farsa quando ele a chama de Senhora Kim. Em vez de avó, a impostora revela ser Horan e acusa Jeonbok de ter salvado apenas as crianças sem poderes, abandonando os Wunderkinder no laboratório. Ela exige o paradeiro do imortal e ameaça prender a mulher numa alucinação sem fim. Jeonbok responde que já vive no inferno há 20 anos e repete que a criança está morta. Depois que Horan parte, ela manda o verdadeiro Jun-mo encontrar Chae-ni imediatamente. No container, Chae-ni tenta pensar na aurora boreal. Yong-hun descobre que sua aderência muda de parte do corpo, enquanto Robin admite que gostaria de usar a força para mostrar aos antigos colegas que deixou de ser fraco. Durante a limpeza, Jong acompanha um membro da igreja até o fim da rota. O homem afirma que o pastor Kim Pao-ho conhece a data do apocalipse e que apenas os seguidores serão salvos. Em seguida, transmite um recado para o sujeito 3972 e revela que aquele será o dia de sua morte. Pao-ho aparece e inicia o ataque, usando o poder da gravidade para lançar objetos e veículos contra Jeong. No container, Robin percebe que sua força surge quando chora, enquanto Gyeong-hun fica preso no teto. Chae-ni finalmente consegue se teletransportar até seu mestre e vê a destruição. Ela volta para buscar Robin, mas não consegue retirar Gyeong-hun. Pao-ho arremessa um carro contra os três. Chae-ni se coloca diante de Jeong e Robin levanta o veículo, descobrindo que consegue resistir aos ataques do inimigo. Durante a confusão, Chae-ni segura Jeong e desaparece com ele. Os dois surgem sob a aurora boreal, realizando o sonho dela de sair de Haeseong pela primeira vez. Chae-ni desperta maravilhada diante das luzes, enquanto Robin permanece sozinho no campo de batalha. Pao-ho se aproxima dele e exige saber para onde Chae-ni levou o sujeito 3972. Depois que Chae-ni desaparece com Jeong, Juran repreende Pao-ho por atacar o sujeito 3972, em vez de procurar a criança da eternidade. Horan pede que ele controle o poder até Ha-won-do encontrar uma cura. Quando Pao-ho pergunta por que ela ainda protege Jeong, Horan responde que gosta dele porque certa vez ele sorriu para ela. Pao-ho sai irritado. Enquanto isso, Chae-ni desperta sob a aurora boreal e leva o mestre ferido para o apartamento dele. Ao trocar seus curativos, encontra inúmeras cicatrizes e percebe que ele não guarda fotografias nem objetos pessoais. Durante o sono, Jeong chama pela mãe e revive as experiências sofridas no laboratório. Na manhã seguinte, Chae-ni, Robin e Gyeong-hin concluem que os integrantes da igreja também são Wunderkinder e decidem reunir provas contra eles. Como ainda não controlam as próprias habilidades, procuram Jeong e insistem para que ele os treine. O mestre manda cada um identificar o gatilho, a duração e os efeitos do poder. Chae-ni acredita que se teletransporta quando o coração acelera. Robin suspeita que precisa chorar, enquanto Gyeong-hun continua grudando em objetos sem entender o motivo. Durante os testes, as provocações de Gyeong-hun fazem Robin apertar sua mão com força, mas o poder desaparece quando uma barata surge. Logo, várias baratas gigantes invadem o local. Tudo é uma ilusão criada por Horan, que leva Jeong para conversar. Ela pergunta por que ele prefere aqueles fracassados e lembra que Ha voltou para curá-los. Jeong responde que o cientista apenas usou crianças abandonadas. Horan então revela que inventou a imagem da mãe que aparecia nos sonhos dele para consolá-lo no laboratório e ameaça matá-lo caso continue ao lado do grupo. Depois que ela parte, Chae-ni pergunta sobre a criança da eternidade. Jeong explica que o único experimento bem-sucedido morria e sempre ressuscitava porque seu coração nunca parava de funcionar por muito tempo.
Como Shiny também voltou à vida, ele chegou a suspeitar que ela recebeu aquele coração num transplante. Em seguida, revela que Kim Jong-bok financiou as experiências de Ha Won-do 20 anos antes. Shiny confronta a avó e pergunta o que aconteceu na cirurgia realizada quando tinha 7 anos. As lembranças mostram que a criança da eternidade sofreu danos irreversíveis no cérebro. Jeon-bok autorizou a retirada do coração para salvar a neta e o órgão foi transplantado para Shiny. Abalada, ela deixa a casa e se culpa pelo sofrimento das outras crianças. Jong a acompanha à distância. No dia seguinte, Shiny permanece escondida na casa de Robin. A avó deixa comida na porta e não exige que ela volte. Depois de refletir, Shiny admite que não consegue perdoar o que Jeon-bok fez, mas decide permanecer ao lado dela enquanto tentam reparar os danos. Também promete viver intensamente por causa do antigo dono de seu coração e das demais vítimas. Shiny, Robin e Gyeong-hun passam a treinar na casa de Jeong. Eles descobrem que a força de Robin surge quando ele se sente humilhado e que Gyeong-hun fica aderente quando mente. O teletransporte de Shiny é ativado pela cafeína que acelera seu coração. Durante os testes, ela leva Robin por diferentes regiões do país e deixa Jeong para trás várias vezes, pois ainda não controla o destino nem consegue trazer todos de volta ao mesmo ponto. Mais tarde, os três organizam um jantar surpresa para o mestre. Embora não seja o aniversário verdadeiro dele, Shiny afirma que podem celebrar todos os dias para que Jeong nunca mais coma, durma ou assista televisão sozinho. Ele conta que perdeu suas memórias no laboratório, não sabe seu nome real e nem sequer tem certeza de que a mãe vista nos sonhos existiu. Shiny responde que permanecer ao lado de alguém não precisa ser complicado e que basta escolher ficar. Durante a comemoração na casa de Jeong, Robin e Gyeong-hun discutem maneiras de ganhar dinheiro com os poderes, enquanto Shiny sai com o mestre. Ao atender uma ligação do lado de fora, Gyeong-hun vê Jeong entregando a jovem desacordada aos integrantes da Igreja da Salvação Eterna. O funcionário revelou que o teletransporte depende da aceleração do coração e recebeu, em troca, seu antigo prontuário. Na igreja, Paul-ho usa a gravidade para fazer um homem voltar a andar e apresenta o resultado como milagre, atraindo mais fiéis e doações. Jeon-bok e Jun-mo observam a cerimônia e percebem que Ha Won-do possui um financiador poderoso. No laboratório subterrâneo, Shiny desperta antes da sedação e descobre que Ha pretende recuperar o coração da criança da eternidade. Ela come uma gelatina de café, acelera os batimentos e se teletransporta até Jeong. Furiosa, exige saber por que foi traída. Ele admite que a entregou para descobrir a identidade dos pais, mas deixou a gelatina com ela e escondeu dos inimigos que a cafeína ativa seu poder. Shiny se emociona, desaparece sem querer e retorna ao laboratório, onde é capturada novamente. Ha tenta convencê-la de que sua morte salvará os Wunderkinder. Uma voz invade seus pensamentos e repete que ela deveria morrer de bom grado para compensar os pecados da avó. Enquanto isso, Gyeong-hun tenta retirar a esposa e a filha da cidade sem revelar os poderes. Ninguém acredita em suas explicações e uma discussão termina com ele pedindo o divórcio. Como a afirmação é uma mentira, seu corpo fica grudado no teto. Depois ele procura Robin e conta que Jeong ajudou no sequestro. Robin decide salvar Shiny porque ela foi a primeira pessoa que o defendeu dos colegas que o maltratavam. Já Jeong apresenta sua demissão e planeja voltar para Seul. Robin o confronta, exige a localização da amiga e usa a força para prendê-lo contra a parede. Jeon-bok também chama o funcionário para conversar. Ela pede desculpas por ter financiado as experiências de 20 anos antes e prepara uma refeição, embora saiba que isso não apaga o passado. Em seguida pergunta onde está a neta. Jeong afirma que talvez seja tarde demais, mas Jeon-bok garante que Shiny nunca desiste. Ao encontrar a lista de sonhos da jovem, incluindo viver além dos 30 anos, ele começa a reconsiderar a escolha. Do lado de fora, Robin e Gyeong-hun continuam pressionando o mestre. Jeong admite que entregou Shiny porque queria encontrar a mãe, mas percebe que aqueles três se tornaram as primeiras pessoas a permanecer ao seu lado. Então decide organizar o resgate. Jeon-bok reúne moradores que tiveram familiares levados pela igreja, enquanto Jeong consegue a planta do prédio com um colega da prefeitura. Gyeong-hun aceita participar com a condição de registrar a denúncia em seu próprio nome. Dentro da igreja, Ju-ran, Ho-ran e Paul-ho descobrem que Ha encontrou a criança
da eternidade sem contar a eles. Juran tenta usar seu poder para arrancar a verdade, mas Ha resiste e promete salvá-la primeiro, caso continue obediente. A manifestação organizada por Jeonbok atrai a polícia e distrai os guardas. Um antigo sujeito de testes, identificado como 4204, ajuda Eun-jong a entrar e agradece pelo incêndio que permitiu que 20 crianças escapassem antes das experiências. O grupo invade o subterrâneo, enquanto Chae-ni descobre que seu coração não será usado para salvar várias pessoas, mas transplantado para Nam Sung-gyu, o empresário que financiou a libertação de Ha. O cientista afirma que a vida dela não possui valor diante da importância do homem rico. Chae-ni rejeita a manipulação. Para a avó, ela é o mundo inteiro. Para Ho-bin, é a única amiga. Para Gyeong-hun, representa a coragem que faltava. E para Eun-jeong, é alguém que permaneceu ao seu lado. Antes que o procedimento comece, Eun-jeong, Robin e Gyeong-hun chegam e libertam a jovem. Durante a luta, o mestre se aproxima para acelerar o coração dela e manda que vá para um lugar seguro. Chae-ni se teletransporta, mas deixa os três cercados pelos inimigos. Em outro local, lembra de Ha dizendo que ela não é nada, então rejeita aquelas palavras e responde que não é uma pessoa sem valor. Ela apenas ainda não fez nada e decide voltar para agir. Enquanto uma investigação aponta a ligação de Nam Sung-gyu com a Igreja da Salvação Eterna, a batalha continua no laboratório subterrâneo. Paul-ho tenta esmagar Robin com a gravidade, mas o rapaz transforma a humilhação em força e consegue detê-lo. Ao mesmo tempo, Horan prende Eun-jong numa ilusão formada pelas lembranças das crianças que ele não conseguiu salvar. Ela o culpa por abandonar os outros sobreviventes e afirma que Ha Won-do foi o único que os tratou como família. Desesperado, Eun-jong perde o controle da telecinesia e lança objetos por toda parte. Chae-ni retorna e atravessa a confusão para alcançá-lo. Ao ouvir que ela entende sua vontade de salvar os companheiros, ele finalmente interrompe o poder, mas desmaia de exaustão. Chae-ni obriga Robin a carregá-lo e tenta retirar o grupo dali. O teletransporte falha e eles aparecem dentro da capela da própria igreja, enquanto Gyeong-hun continua preso no subterrâneo. Chae-ni deixa o mestre escondido e volta para procurá-lo, mas surge diante de uma sala onde Ha apresenta a Nam Sung-gyu, um soro produzido com células retiradas dela. O empresário exige garantias e ordena que todos sejam mortos caso o teste dê errado. Depois da aplicação, ele rejuvenesce, abandona a cadeira de rodas e comemora o resultado. Pouco depois, seu coração dispara, o efeito desaparece e ele morre. Os seguranças apontam as armas para Ha, porém Juran usa o controle mental para fazê-los esquecer o ocorrido. O cientista considera a experiência útil e afirma que precisa de mais sangue de Chae-ni. Ao ser descoberta, ela come uma gelatina de café e escapa. Paul-ho retorna ferido e pede desculpas pelo fracasso. A ignora seu estado e manda que capturem a jovem novamente. Juran tenta proteger o companheiro, mas ele a acusa de controlar todos ao redor e revela que o cientista criou um aparelho para bloquear seu poder. Horan começa a desconfiar do pai, enquanto Paul-ho insiste que somente ele poderá curá-los. Chae-ni reaparece no salão principal e tenta atravessar os seguidores fingindo fazer parte da igreja. Logo, perde a paciência, denuncia as experiências escondidas no subsolo e manda os moradores conhecidos voltarem para casa. Juran controla os fiéis e o pastor anuncia que invasores entraram no prédio. A multidão cerca Chae-ni, mas Eun-jeong desperta e a protege. Os dois tentam fugir com Robin. Do lado de fora, Jeonbok mantém o protesto das famílias, embora descubra que o chefe da polícia também foi comprado pela igreja. Sem notícias do grupo, ela manda Junmo iniciar o plano B. No subterrâneo, Gyeong-hun rasteja pelas tubulações procurando uma saída. Ele encontra botijões de gás e ouve Ha ordenar que os produtos químicos sejam retirados. Depois, escuta Juran e Horan discutindo o plano do apocalipse. A igreja pretende espalhar fenol sobre Haesong durante o festival. Ao perceber que mentir ativa sua aderência, Gyeong-hun usa o medo para avançar pelas paredes. Enquanto isso, Robin se machuca durante a fuga. Eun-jeong o salva e manda Chae-ni levá-lo para casa, prometendo resistir até que ela volte. Paul-ho aparece e afirma que ela sempre retornará ao mesmo ponto, tornando impossível escapar para sempre. Chae-ni consegue transportar Robin e corre até uma loja de materiais de construção em busca de uma arma.
arma. Sozinho, Jong rejeita a proposta de entregar a jovem em troca da cura dos Wunderkinder. Ele admite que antes não se importava com o que Ha fazia, mas agora não consegue abandonar as pessoas que permaneceram ao seu lado. Os dois usam o restante das forças num último confronto. Quando Cheyenne volta, encontra Paul Ho caído e Jong gravemente ferido. Gyeong-hun aparece e insiste que precisam fugir, mas revela que a ameaça contra a cidade é real. A igreja pretende lançar fenol sobre todos durante o festival de fogos, incluindo sua família. Juran encontra Paul Ho, lamenta ter decepcionado Ha e transforma sua morte em propaganda, anunciando aos fiéis que o pastor se tornou mártir. Diante da igreja em revolta e do plano já em andamento, Yong-hun conclui que o verdadeiro apocalipse está prestes a atingir Haeseong. Depois que Juran transforma Paul Ho em mártir, Cheyenne, Robin e Gyeong-hun entendem que a igreja iniciará o ataque durante o festival. Cercado pelos seguidores, Gyeong-hun lamenta não ter aproveitado melhor o tempo com a esposa e a filha. Jeon-bok chega com os moradores e abre caminho para a neta. Enquanto isso, Jong confronta Ha-won-do no laboratório. O cientista admite que as experiências nasceram do desejo dos ricos de prolongar a vida e quer espalhar a droga por Haeseong para criar novos Wunderkinder. Jeong rejeita a ideia de que as vítimas sejam insignificantes e usa a telecinesia contra ele, provocando um incêndio. Cheyenne tenta chegar ao mestre pelo teletransporte, mas aparece diante de vários feridos. O antigo sujeito 4204 localiza Jeong preso e, para pagar a dívida de 20 anos antes, abre a porta e manda que ele viva ao máximo. Juran continua preparando o ataque mesmo sem Paul Ho e Ha. Horan aparece diante de Jeon-bok e usa o Sr. Gu para ameaçá-la, mas Cheyenne retorna, desarma o homem e leva a avó para longe. Gyeong-hun corre ao centro para interromper o ensaio da parada. Ele avisa sobre o apocalipse e tenta retirar Mi-hui e Cheong dali, porém todos o tratam como um reclamão desequilibrado. Até o presidente da Câmara se recusa a cancelar o evento, pois a igreja doou 100 milhões de wons para a festa, a mascote e os fogos. Sem apoio, Cheyenne, Robin e Gyeong-hun procuram os caminhões com a droga. Gyeong-hun pergunta por que deveriam arriscar a vida por desconhecidos, mas Cheyenne mostra que todos são vizinhos e pessoas de suas vidas. Durante a parada, eles reencontram Jeong, mas Juran controla sua mente e o obriga a atacar. Carros atravessam o céu e colocam os moradores em perigo. Cheyenne leva o mestre para uma caverna e consegue libertá-lo. Gyeong-hun esconde a esposa e a filha numa loja, declara que ainda ama Mi-hui e volta para ajudar. O grupo enfrenta dezenas de cidadãos controlados sem feri-los. Robin transforma insultos em força, enquanto Gyeong-hun mente sem parar. Gruda grupos inteiros no corpo e permite que Cheyenne os transporte para longe. Eles descobrem que tudo só terminará quando encontrarem Juran. Gyeong-hun chega até ela e impede que se concentre, falando sem parar. Juran responde que ninguém se importou com o sofrimento dos Wunderkinder. O esforço excessivo a enfraquece, mas Horan aparece para protegê-la. Pouco depois, Horan assume a aparência de Cheyenne e engana até a irmã. Quando a verdadeira jovem surge, Juran percebe que ordenou um ataque contra Horan. Jeong agradece à ilusionista pelas ilusões que confortaram as crianças. Ainda com pulso, ela é levada para receber ajuda. O grupo então vê uma estrutura sobre a cidade com a verdadeira carga de fenol. Faltam poucos minutos para o ano 2000. Cheyenne manda Robin lançar ela e Gyeong-hun até o alto. O homem adere à estrutura e cria um caminho, enquanto Jeong permanece embaixo para segurá-los na queda. Quando a contagem termina, Cheyenne toca a carga no instante da explosão e a teletransporta para um deserto distante. Haeseong recebe apenas os fogos, mas ela não retorna. Na manhã seguinte, quase todos acreditam que uma tempestade causou a destruição e esquecem os heróis. Cheong ainda se lembra e agradece ao pai pela coragem. 49 dias depois, Jeon-bok realiza uma cerimônia diante do memorial vazio da neta. Uma desconhecida coberta de sujeira entra na fila da comida e revela ser Cheyenne. Ela explica que apareceu do outro lado do mundo e precisou voltar
voltar sem dinheiro nem passaporte. A avó a abraça e os amigos transformam a cerimônia numa comemoração pelo retorno inesperado. John corre para encontrá-la, reclama do cheiro e admite que gosta dela. A rotina continua na prefeitura, enquanto os 4 passam a proteger Haeseong sem reconhecimento. Nas ruínas da igreja, uma equipe recebe ordens para procurar qualquer coisa que tenha sobrevivido ao incêndio, indicando que a ameaça não terminou, terminando assim a primeira temporada de Os Super Tontos, comédia e ficção científica de 2026. E eu espero você no próximo vídeo.